Márcio, acho que se quiser dar sequência, tá travando bastante, Márcio. Tá, beleza. Beleza o feedback aí. Tá. Pessoal, é o seguinte, ó. Vamos lá. Por que eu coloquei esse vídeo aí? Certo? Vamos analisar o seguinte. Alguns de vocês assistiram essa reportagem aí. Por que o Fernando Meligeni estava ali? Por causa do Neymar. O Neymar, com seus 11, 12, 13 anos, o Neymar já era um projeto de ser um dos melhores jogadores aí do Brasil aí. Vamos analisar o seguinte. Será que algumas situações que ocorreram com o Neymar, principalmente agora na fase adulta, não foram reflexo dessa precocidade de expectativa, de pressão que esse menino... Porque esse menino, desde novo, por exemplo, eu não estou dizendo que isso é uma verdade absoluta, isso é uma coisa para a gente discutir, certo? E pensar. Claro que ele é um menino ímpar, né? Não aparece um Neymar todo ano no esporte, de uma forma geral. Mas esse menino, ele tem uma pressão, ele já teve uma pressão absurda ao longo da sua vida, ao longo da sua infância. Ele mesmo relatando ali na reportagem que de manhã ele vem, ele estuda, daí ele vai para o Santos, daí ele treina, daí ele janta, daí o pai vem buscar, enfim. E tudo isso deve ser levado em consideração, né? Muitas vezes a gente se preocupa demais, certo? Em resultados, e às vezes acaba deixando de lado e entendendo que esse menino não é uma máquina, né? Criança não é adulto em miniatura. A pedagogia ela está aí justamente para discutir essas situações e tentar buscar os métodos adequados para que a gente consiga lidar, certo? Depois vocês podem assistir esse vídeo, quem não assistiu, mas é um vídeo já antigo, né? Que eu só quis ilustrar. Imagina só, o Neymar, quantos anos faz que o Neymar está vivendo essa situação aí, certo? Claro que ele é um menino diferente, ele é um menino que está adaptado a essa situação, mas aí não pode deixar de imaginar que ele também era uma criança que gostava de brincar quando ele tinha seus 11, 12 anos. Professor, posso? Claro, claro, Jean. Professor, é o seguinte, o Neymar, na realidade, o Casagrande, na minha opinião, resumiu exatamente o que aconteceu com ele. Ele é um menino mimado, porque o Zico pegava 4 ônibus para ir treinar, 4 para voltar, praticamente precisou de muita ajuda financeira, sabe? Lutou bastante. Então é questão educacional. Ele também teve pressão, entendeu? Então é questão educacional, essa pressão toda. Eu acho que é mimado mesmo. Quando você assiste uma entrevista do pai dele, você vê que passa a mão na cabeça, passa pano. Tem jornalista que tem jabá para passar pano também, entendeu? Então é isso, é questão de personalidade e criação. Ô, Jean, que fera, cara, que fera a tua intervenção. Por que vocês acham que eu coloquei esse vídeo aqui? Porque eu gosto do Neymar? Não, é justamente para instigar esse tipo de conversa aí. São vários fatores, né? O que levaram o Neymar hoje a ser o que é, por exemplo? Né? Eu também discordo. O Cristiano Ronaldo, por exemplo, teve dificuldades ainda maiores, se a gente for analisar, do que o Neymar. Eu sou fã do Cristiano Ronaldo. Eu sou Cristiano Ronaldo Futebol Clube. Quando alguém fala mal do Cristiano Ronaldo, eu tenho vontade de até bater. E o Neymar não aí sim. E o Neymar, por exemplo, ele não seguiu essa linha de raciocínio no sentido de pensar de uma forma diferente, né? Então, quando eu coloco essa questão das incertezas do esporte, é óbvio que a educação está em primeiro lugar. Claro que o Neymar, ele é um grande jogador, né? Um jogador de altíssimo nível, que talvez, ou 100% certeza, que essas situações aí, que tem cunho de formação educacional, enfim, prejudicaram ele. O menino realmente ele é protegido. É um menino que desde os 13 anos, algumas informações que eu tenho, já ganhava 30, 40, 50 mil reais. Então já era considerado um menino diferenciado dentro do Santos, que talvez o Felipe Sá, quando ele estiver aqui, ele tenha mais informações para falar em relação a essa situação. Então, cada caso é um caso, né? Mas o menino era tratado como um rei desde criança. E essa questão de ser mimado, essa questão das pessoas não colocar no lugar, faz toda a diferença. Certa vez eu fiz um curso em São Paulo, e foi mencionado nesse curso que, por exemplo, jogadores do Barcelona... Alguém já viu algum jogador do Barcelona, por exemplo, sub-15 da entrevista? Alguém já viu algum jogador do Real Madrid nessa idade,
da entrevista, crianças, certo? Não acontece, porque lá o pessoal não trata criança como celebridade no sentido de que esse menino vai ser o melhor jogador de todos os tempos ou o melhor jogador do mundo. Não, não. Aqui no Brasil tem muito disso, né? Tem muito disso, dessa questão de você estar todo momento tendo que colocar esse menino vai ser um craque, esse menino vai ser um craque. Um craque. A gente teve vários exemplos aí, teve até aquele Jean Scherer aí, que veio aqui para o Paraná, depois foi para o Santos, não deu certo, que o pai influenciava muito, enfim. Então, essas questões das incertezas do esporte é justamente pautada nisso. Acho que nós temos que pensar nessa questão educacional, faltou sim educação também, acho que o Casagrande foi feliz no que falou, como o Jean mencionou aí, mas também a gente não pode esquecer que existe também uma certa pressão, uma certa cobrança, né? Talvez se houvesse um outro tipo de conduta em relação ao Neymar, talvez ele não seria dessa forma, né? Talvez não, enfim. Mas assim, ó, para a gente dar sequência aqui, né? Essa questão da competição bem orientada e educativa, ela pode ser motivante, certo? Sim, porque tudo na vida é competição. Claro que daí vai ter essas questões de eu concordo ou não concordo, certo? Porque nós vivenciamos uma vida de competição em todos os âmbitos, então essa interação com o adversário é importante também, certo? Os treinamentos precisam ter objetivos para aperfeiçoamento, aprendizagem, convivência, isso é uma coisa que a gente já vem fazendo, todos nós fazemos e temos isso bem claro, né? E não só valorizar o resultado, mas valorizar o esforço. Talvez valorizar o esforço seja algo muito interessante para trabalhar com criança. Respondendo aquela pergunta do Sadi lá, em relação a estratégias. Às vezes o menino está dando o seu melhor, mas o seu melhor não é suficiente naquele momento. Mas possivelmente isso possa, sim, buscar aí algo que no futuro venha a resolver essa questão. A gente sabe que o esporte ele tem o lado bom e o lado ruim, né? E principalmente os nossos atletas de alto rendimento, eles têm uma responsabilidade, sim, eles têm uma responsabilidade grande a nível de formação, nós técnicos também, certo? Então tem esse lado negativo do esporte em relação à violência que vem acontecendo, a mídia mostra quando ela quer isso, e isso é preocupante, porque isso muitas vezes afasta. Como que uma família hoje vai para um estádio assistir jogo de futebol? O filho gosta de futebol, mas vai lá correndo risco, às vezes até de ser agredido. Eu já vi várias situações em jogos, já fui assistir jogos do Corinthians em São Paulo e vi cenas lá lamentáveis, porque um pai do menino estava com a camiseta meio que verde num jogo do Corinthians. A torcida Gaviões da Fiel fizeram o cara tirar a camiseta na frente do filho lá, rasgaram a camiseta e botaram fogo. Então, assim, poxa, que mundo é esse que a gente vive em relação ao esporte? Certo? Só que nós temos um papel muito importante em relação a essa questão de ganhar a qualquer custo, certo? Porque a gente pode, muitas vezes, estar influenciando esse aspecto da agressividade. Não estou dizendo que é o caso de vocês. Às vezes eu venho no chat aqui para ver se tem alguma pergunta e essas colocações de vocês são fundamentais aqui para nós, né? Essa relação dos pais, como a gente já mencionou aqui anteriormente, né? Que muitas vezes incitam seus filhos a ganhar a qualquer custo e querem os filhos jogando. Tem pai que é eterno insatisfeito. Se o filho não tem condição de jogar, ele quer que o filho jogue. Se o filho é burro, ele quer que o filho não saia em nenhum momento e ainda quer interferir que outro menino esteja jogando junto porque o time fica melhor. Então, olha a situação que às vezes a gente se coloca, né? Então, essa questão de realmente ter essa possibilidade de tomar a rédea do negócio, mostrar quem é o profissional, obviamente de uma forma educada, objetiva e direta, e, acima de tudo, metodológica, é muito importante em relação a esses aspectos. Uma situação que acontece muito a nível fisiológico, anatômico, biológico e maturacional, e que muitas vezes todos nós, e o esporte é cruel, essa questão do desenvolvimento precoce e tardio. Aqui eu trago 3 exemplos de atletas com a mesma idade, entretanto, um já muito forte, outro ainda tanto, porque ainda está no momento de estirão um pouco atrasado, e um mais novo. Existe um estudo, quero até disponibilizar para vocês, quem me falou é o professor Rafael, que vai estar com vocês aí, em relação às crianças que nascem no primeiro quartil, segundo, terceiro e quarto. Então, o primeiro quartil é os 3 primeiros meses ali, ó, do ano, janeiro, fevereiro e março. E
foi realizado um estudo que grande parte dos jogadores do futebol da primeira divisão do Campeonato Brasileiro são nascidos nesse primeiro quartil. Por que isso acontece, pessoal? Porque lá na base, talvez e possivelmente, o menino maior e mais forte, que geralmente pega uma categoria sub-15, por exemplo, o menino vai jogar com os meninos de 14, se for 2 anos, né? O menino que nasceu em janeiro, com 15 anos, às vezes ele está treinando ou jogando contra um menino que tem 14 ou 13, que vai fazer 14 no final do ano. Então é quase que 2 anos de diferença. Só que o talento, às vezes, é aquele menino mais novo, que ainda não maturou, que ainda é um menino que não passou pelo segundo estirão de crescimento. E esse menino é descartado nas categorias de base, porque não tem força. Principalmente no sul do Brasil, tem essa questão de marcação, tem que jogar com a raça uruguaia, que no Rio Grande do Sul é muita porrada, é força. Isso meio que se ramificou para todo o sul do Brasil, e às vezes a gente acaba descartando um menino desse. Eu sei que vários aqui têm esse exemplo, né? Alguém já passou por uma situação dessa, que o menino mais novo não conseguia jogar. Eu tive atleta, por exemplo, 9, 11, 13, esse menino não jogava, mas eu olhava desse menino e falei, esse menino vai ter talento, esse menino vai ficar bom lá no sub-17, porque ele não maturou, ele está um pouquinho mais tardio. E às vezes o pai vinha questionar, Márcio, por que meu filho não joga? Eu falei, calma, teu filho vai ficar bom no sub-17. E até hoje, menino que joga na Itália, que nas categorias mais novas não conseguia jogar. Mas chegou no sub-15 para frente, ele virou um bom jogador, e aqueles que jogavam antes não conseguiram dar sequência, porque só tinham força, porque só eram maiores naquele momento. Professor. Então, assim, alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Sim, desculpa a interrupção. Você falou sobre a relação da parte da idade relativa. Eu estou concluindo uma pós agora em desporto de campo de quadra na FRJ, né? Ainda não concluí por causa da pandemia, mas no meu trabalho de conclusão, eu estou fazendo essa investigação sobre a idade relativa, né? Eu conversei com 4 treinadores das categorias do 9, 11 e 13 do Flamengo, Botafogo, Vasco e a Bradesco aqui no Rio. Uhum. E tirando o Botafogo, todos os treinadores têm mais de 70% do time nascido no primeiro e no segundo quartil, né? E vai completamente de encontro a isso, a opinião de todos eles, que de acordo com eles, nenhum deles se liga nisso. Nenhum deles busca atletas mais fortes, nenhum deles busca atletas mais velhos, mais maturados ou prontos. Mas os dados, né, dos times deles, todos eles me mandaram, vão de encontro ao entendimento, à maneira deles enxergarem no jogo, né? Então, eu estou investigando, eu estou analisando melhor os dados para conseguir concluir o trabalho, né? Mas parece que, de fato, é isso, é só a exposição que esses atletas têm por mais tempo do que os atletas mais novos. Então, essa molecada que fica nos últimos quartis acabam sendo perdidos pelo simples fato de ter menos exposição. Isso é uma opinião que eu estou dando aqui, por enquanto, sem fazer uma análise mais profunda, né? Isso é um trabalho para mestrado, doutorado mais profundo ainda. Mas a ideia que eu estou tendo é justamente essa. E seria interessante, talvez, a gente tentar conseguir pensar numa maneira de incluir essas crianças dos últimos quartis dentro das competições, né? Porque a gente perde muito menino bom pela falta de maturação. Então, eles acabam... E aí, né, Reuter, quem tem essa expertise, quem tem esse feeling para saber que esse menino vai ficar bom daqui a 2 anos, é o cara que faz a diferença no sentido de proporcionar uma oportunidade para um grande atleta, quem sabe, no futuro, né? Mas, sobretudo, voltando a essa ideia, quantos meninos, isso vem ao encontro que você está falando, quantos talentos são descartados por conta dessa questão de ter que ganhar no momento? Pessoal, por que eu estou levantando essa questão pedagógica, metodológica para todos nós? Justamente por conta de muitas coisas erradas que acontecem. Eu já fiz, eu posso dizer isso para vocês. Quantos meninos, às vezes, eu poderia ter oportunizado, que hoje, se não virassem jogadores, mas naquela época poderiam ter tido uma oportunidade, porque eu não coloquei, porque eu queria ganhar jogo. Então, assim, eu tenho um baú de erros em relação a essa situação. Então, é uma situação bacana. Então, assim, vocês já sabem que existe a diferença de educação, esporte educacional, participativo e rendimento, né? Que, na verdade, tudo se interrelaciona. O jogador de rendimento ele tem que ser educado, ele tem que ser uma pessoa realmente que tem
trazer esses valores, né? Porque senão ele chega lá na frente e ele acaba cometendo erros banais que comprometem não só ele, mas toda a questão do esporte de uma forma geral por conta da sua conduta. Vamos dar um exemplo aí, o próprio Neymar, com algumas atitudes, certo? Em cobrança de pênalti, com vaidadezinha de não deixar o outro bater, porque ele tem que bater, certo? O treinador quer tirar ele, ele não quer sair, porque ele é estrela, isso está relacionado com educação, independente se ele é o Neymar ou se ele é o Zezinho, ele tem que respeitar o técnico, quem manda é o técnico, existe uma hierarquia, certo? Então, isso está errado. Né? Então, essa questão educacional, ela não é só para criança que está iniciando no esporte, ela é para adulto, ela é para todos nós. A educação cabe em todos os âmbitos e é o que todos deveriam realmente relatar. Né? Isso daí já está exposto em vários livros, em vários segmentos. Então, assim, a pedagogia, de uma forma geral, né, pessoal, ela é o quê? Ela é a área de estudos que tem por objetivo a sistematização e a racionalização dos métodos de educação. E claro que isso, antes de métodos, né, antes de métodos ou conceitos esportivos, os princípios e os valores, eles têm que estar em primeiro lugar. Então, assim, é óbvio que nós temos que entender de métodos. É óbvio que a gente precisa buscar uma metodologia adequada para ensinar o futsal, ou até mesmo para introduzir isso no alto rendimento. Mas, sobretudo, os princípios e os valores. Eu acho que é isso que faz toda a diferença, principalmente em relação à formação de atleta. Forma-se o homem e depois tu forma o atleta. Fica bem mais fácil, né? Agora, se tu formar os dois ao mesmo tempo, aí... Oi? Na questão maturacional, eu queria compartilhar algo contigo para você ter uma ideia. A CBFS, em 2010, tentou corrigir isso ou tentar mudar a fórmula de disputas. Funcionava assim, a categoria sub-17, o atleta que completava a idade no próximo ano, por exemplo, a competição era em abril, o atleta que tinha 17 anos ainda, ele poderia jogar até ele completar aniversário. E isso, nós disputamos um brasileiro no Rio de Janeiro, acho que até o Esquerda era treinador de Santa Catarina na época, geração 89 e 90. Isso nas categorias maiores não tinha tanta relevância, né? Porque até já estava igualado o aspecto maturacional dos atletas. Mas nas categorias menores, isso foi assim, predominante para os resultados, viu? Então, todas as Taças Brasil daquele ano, começava a partir do 15, então os atletas de 15 anos, ele podia jogar na categoria do próximo ano até completar o aniversário. E aí foi uma correria das equipes para buscar atletas que tinham essa predominância de fazer aniversário antes da competição. Entendeu a situação? Mas foi assim, notório, e isso durou por um ano. E daí no outro ano isso aí já caiu também. Mas foi uma ideia que eles tiveram aí e realmente nas categorias menores fez toda a diferença. Lógico que o aspecto maturacional, quanto menor a idade, ele é mais evidente. O Anderson, você foi muito feliz em colocar esse relato dessa competição. Olha para você ver, por que se faz uma situação como essa? Justamente porque a ciência mostra realmente a diferença de força, de velocidade, de potência em relação a quem já está mais maturado. Por que não manter isso daí por mais tempo e realmente identificar aí um estudo longitudinal para ver se realmente isso daí vai surgir efeito, se nós vamos ter novos atletas? Porque parece que não há interesse, né? Parece que a questão é só mercadológica mesmo, principalmente falando do futebol em si, né? Porque, sim, que o fator maturacional faz com que muitos abandonem o esporte e busquem outras modalidades, às vezes, que ali ele vai ter oportunidade de ser inserido de uma forma efetiva. Certo? Isso é complicado. Pessoal, vamos dar sequência aqui, senão eu não consigo tocar os slides. E aí, quando alguém quiser interromper, só me dá um tempinho, porque senão, de repente, eu não vou conseguir dar conta do conteúdo aqui para vocês, tá? Em relação aos vídeos, talvez trave, mas aí eu vou tentar passar o link, né, de uma forma que vocês assistam quando for um vídeo realmente que eu quero que vocês assistam, né? Então, nós temos, assim, ó, as questões dos professores aqui e os perfis, né? A gente trabalha com professor... Oi. Faz o seguinte, vamos só testar os vídeos no próximo, se todo mundo fechar a câmera, porque são 108 pessoas e às vezes isso dá probleminha, tá bom? Mas aí, se quiser depois passar, a gente já vai achando os vídeos e deixando aqui no WhatsApp, tá bom? Tá bom, querida. Obrigada. Tá bom.
Eu que agradeço. Então, nós temos aí essa questão da formação de quem trabalha com os atletas, tanto na base quanto no alto rendimento, é o professor, aquele que preocupa-se com a qualidade de vida, com a educação, quem está nesse contexto social, educacional, né? O técnico, que, a meu ver, às vezes não tem tanta diferença, principalmente quando se trabalha com crianças, né? Mas existe ainda essa conversa de técnico e professor, né? Ele está preocupado realmente com o desenvolvimento técnico, esportivo, sistematizado em relação ao esporte, né? Nas questões físicas, técnicas, táticas, psicológicas e também nutricionais. E o preparador físico, aquele que quer desenvolver as capacidades físicas que são inerentes aí a todas as modalidades, né? Essa é a característica, né? E muitas vezes eu creio que nós fazemos todos os papéis aqui, né? Você trabalha lá numa escolinha lá, sei lá, numa categoria sub-17. Será que todo mundo tem a mesma estrutura que o Corinthians tem, que essas equipes aí de camisa, que tem investimento, tem? Não. Então nós temos que ser preparador físico, nós temos que ser técnico, nós temos que ser professor, psicólogo, pai, enfim. A gente precisa ter uma preparação. E daí quando eu vejo, por exemplo, eu falo isso porque eu estou fazendo isso até hoje, né? 11 anos estudando aí em bancos de universidades. Aí eu vejo assim, vocês hoje aqui, certo? Buscando a discussão, estando instigados a querer evoluir na profissão, porque até mesmo o técnico de alto rendimento que está aqui nessa sala aqui, que não está trabalhando com categorias menores, ele tem que ter um olhar para a juventude, para quem vem depois, porque isso vai se renovar. Se ele trabalha só no alto rendimento, ele sabe da importância desses meninos que estão vindo, ou meninas que estão vindo posteriormente aí, que precisam já chegar, principalmente com esses conceitos, com essa bagagem tática, cognitiva, esse lastro fisiológico, motor e neuromuscular, para que eles consigam atender às necessidades do esporte de rendimento. Acontece muito no esporte o seguinte, até o Sadi aqui sabe disso. Quando o Batata, que é um menino que está no Campo Mourão aqui hoje, até o Márcio Mello conhece ele também, jogou com ele, o Márcio, o Batata, eu trouxe ele para jogar no adulto. Ele jogou sub-17 um ano para mim, no outro ano, com 18 anos, eu já trouxe ele para o adulto. No sub-17, o Batata, ele treinava 3 vezes por semana. O corpo dele não estava preparado para receber uma carga de, muitas vezes, 8 sessões de treinamentos durante a semana. O que aconteceu? O Batata se lesionou nos primeiros meses que chegou aqui, não conseguia jogar, toda hora lesionava, porque não tinha um lastro fisiológico, não tinha uma estrutura neuromuscular que tinha uma possibilidade de aguentar o alto rendimento. Esse menino passou por um trabalho adaptativo depois de 6, 7 meses, para depois começar a conseguir jogar sem se lesionar. Então, assim, e isso é ciência, isso a gente precisa ter essa preparação, preparar esse menino. O que acontecia no Paraná e acontece até hoje aqui, para a gente ter uma ideia. O menino joga até o sub-17. Sub-20, muitas equipes não investem, porque o sub-20, o campeonato dura 2 fins de semana. Aí esse moleque do sub-17, ele já pula para o adulto. Olha só, a gente sabe que o atleta, às vezes, com 20 anos, 23 anos, não está preparado ainda, em todos os aspectos. Imagina um menino de 17 para 18 anos jogar o adulto. Eu fiz isso. Agora, em 2016, nós fomos vice-campeão da chave prata aqui, subimos para ouro, perdemos para o Pato Branco, na época o Pato Branco voltou com tudo, até o outro ano ele já ganhou o estadual, e no outro ano ganhou a liga, mas já estava estruturado, e eu jogando com menino de 16 anos ali, contra os caras, esse menino não estava preparado. E não estou nem falando de questões somente físicas, emocionais, para viver esse ambiente de pressão, certo? Então, assim, são aspectos assim que a gente precisa levar em consideração em relação a essa formação. E quando a gente passa pela questão metodológica, quando a gente passa pela importância de tudo que nós temos que trazer jovens atletas, a gente tem que levar em consideração essa carga física que eu mencionei anteriormente, desse atleta batata, das habilidades que precisam ser desenvolvidas, dos aspectos da coordenação, da tática, e aí, sobretudo, as estratégias e também as questões emocionais que vão passar. Então, pessoal, olha a importância da gente ter essa ideia do que representa o esporte na vida de uma pessoa e de um atleta, certo? E as questões que nós temos que sempre se levantar, quando principalmente vamos trabalhar com formação, né? Será que os jogos coletivos, o futsal, sobretudo, é considerado por todos nós assim algo realmente atrativo para as crianças? Vai ser atrativo se eu
realmente colocar esse ambiente de uma forma atrativa, né? O João Batista Freire, eu tive a oportunidade de fazer 2 especializações antes do mestrado, com o João Batista Freire. Ele coloca 4 princípios dele, Pedagogia do Futebol, não sei se vocês já leram esse livro é muito interessante, eu recomendo a todos, certo? Que é um tema que está voltando muito forte, essa questão da pedagogia da rua também, porque hoje a gente vive um outro mundo, né? Crianças não estão mais nas ruas brincando por conta de vários fatores, índice de criminalidade, aumento do fluxo de veículos nas ruas. Hoje eu faço um desafio para vocês aqui, por exemplo. Andem nas cidades de vocês de ponta a ponta. Se vocês acharem criança jogando bola na rua, é raro, não tem mais isso, né? Por quê? Porque até os espaços, os terrenos, a gente chamava terrenos baldios, onde tinha os campinhos de terra, não existem mais. E ali era um ambiente que oportunizava muita coisa boa, coisas negativas e também coisas boas, no sentido de você ter dispêndio energético, das crianças serem mais ativas, realizar várias brincadeiras de rua, da cultura popular do esporte, para que desenvolvesse os aspectos motores, e também a questão da inter-relação com todo mundo ali, né? A pedagogia da rua ela é cruel também. Às vezes o mais novo joga com o mais velho e ele tem que se virar nos 30 para resolver essa situação, né? E, enfim, são situações, né? Como que nós vamos proceder, dividir os nossos treinos, estruturar, certo? Qual método nós vamos utilizar para que esses alunos, atletas, consigam realmente ser oportunizados para o desenvolvimento, né? E também as questões das atitudes voltadas às habilidades, né? Que nós temos que ter uma questão muito clara, justamente para que a gente oportunize o nosso atleta a vivenciar. E por que fazer? Como fazer? Quando fazer? Para que fazer algumas vivências em relação ao futsal, certo? Os nossos treinos, eles precisam ser pautados em quê? Na técnica, na tática, nos dois, em situações, em tomadas de decisão, em resolução de problema, certo? Isso é algo que a gente precisa estar refletindo a todo momento, que a gente vai estar discutindo aqui nos próximos momentos. Quais são os objetivos a serem propostos? Quando a gente comenta lá que a gente está indo para uma competição estadual, seja lá qual momento for, que objetivo eu tenho com essa competição? Eu quero ganhar a competição? Eu quero desenvolver meus atletas? Certo? Eu quero ir lá porque é importante para a formação pessoal desses meninos, socioeducativas, enfim. Quais as metas possíveis e necessárias que a gente vai atingir em relação a essas competições? Nós deixamos isso claro para os nossos atletas, para os pais que estão inseridos nesse contexto? Às vezes sim, às vezes não, né? E aí, analisando assim toda a nossa linha de tempo, nós temos inúmeras metodologias que vêm sendo discutidas, que vêm sendo utilizadas por todos nós, por vocês também, né? Na década de 60 ali, que tinha um foco principalmente no método analítico, certo? Que é esse método que a gente sabe que utiliza-se do tecnicismo justamente para desenvolver principalmente os aspectos técnicos e depois juntar todos os aspectos técnicos associados às questões táticas para que esse atleta consiga ter uma performance. Hoje, pouco mencionado, as pessoas hoje só trabalham a nível de contexto, né? O Paulinho Cardoso agora está trazendo o treino de contexto, certo? Que tudo é o todo, né? Relacionado. Na hora do jogo você não vai jogar só 2 contra 2 ou 1 contra 1, acontece, né? Para alguns, isso é verdade 100% absoluta, para outros não. Na década de 70, aparece a metodologia global, através de jogos. Isso também é algo bacana que nós fazemos até hoje, que nós estudamos isso, nós vimos isso na faculdade. Na década de 80, criativo, TGFU, através de jogos reduzidos, certo? Que hoje, quem aqui não trabalha com jogos reduzidos, jogos adaptados, jogos de tomada de decisão, mas tem que sempre ter muito claro, a gente não pode ser treinador de joguinhos, a gente não pode ser treinador só de jogos, né? A gente sabe muito bem que tem todos os aspectos, né? Sobretudo os aspectos de estratégia de jogo, situação de jogo, né? Isso é interessante, bacana. Alguns aqui estão dizendo que tem ainda lugares e espaço para brincar na rua, né? Isso é bacana. Aqui em Campo Mourão eu não vejo mais ninguém.
Mas dando sequência, depois a periodização tática, né? A periodização tática que vem das escolas europeias, que até hoje é muito utilizada. Eu dei um foco nessa periodização tática aí, alguns anos atrás, quando eu trabalhava com futsal. Eu tinha determinado todos os conteúdos durante a semana que eu ia trabalhar em relação à tática. Claro que mudava os exercícios, né? Mas, de uma certa forma, assim, a gente tinha essa relação de saber o que ia aplicar. Acho que isso é muito importante, né? Ilustrar, depois eu vou deixar esse material com vocês, obviamente, né? Do método tradicional, analítico, né? Eu já digo para vocês de antemão, eu acho que tudo é em determinados momentos. Eu não nego método nenhum. Mas hoje em dia nós trabalhamos só através de métodos situacionais, porque o atleta ele precisa estar a todo momento resolvendo problemas, que o atleta ele precisa a todo momento estar inserido na questão que você precisa realmente fazer o atleta vivenciar tudo que acontece no jogo. Isso é bacana, né? É interessante. E é legal aqui quando vocês mencionam aqui, ó, que a rua, né, ela trouxe muitos valores para nós. Essa pedagogia da rua aí, ó, é interessante, esses golzinhos com chinelo, a gente montava golzinhos de tijolo. Eu vivenciei isso, cara. Eu particularmente sou privilegiado. Muita coisa que eu falo hoje nas universidades, nas minhas palestras, nas minhas aulas, tem essa relação também com a pedagogia da rua, e o que me fez ser o que eu sou hoje, possivelmente vocês também vivenciaram isso, né? Então aqui a gente tem, ó, só um pouquinho, essa preocupação de ensinar através da parte analítica. Eu lembro que o Maneca, quem é do futsal aqui, e obviamente todos são, mas quem já conheceu o Maneca, que é um treinador de Santa Catarina, o Maneca ele parava os treinos dele em alguns momentos para trabalhar a parte técnica do jogador, ele fazia o jogador driblar o cone com os dois pés. Isso atletas que jogavam Liga Nacional, certo? E daí, isso aí está errado, isso está certo. Cada um aqui vai ter a sua preferência por um determinado método. Depois eu quero ouvir também isso posteriormente de alguns de vocês, certo? E aí, nós vamos negar algum tipo de metodologia? Para que serve? Será que não é importante, às vezes, eu voltar nessa metodologia analítica para que eu possa corrigir algum aspecto de algum atleta meu que precisa ser corrigido? Algum detalhe motor, talvez? Em tempos de pandemia, o método analítico nunca foi tão... O tecnicismo nunca foi tão importante, né? Porque você não pode ter contato com o outro. Então, às vezes, uma criança fica brincando com a outra de longe, um irmãozinho com o outro. Até discuti isso com o Anderson em algum momento. Né? Método global, que se ensina através de jogos. Isso daqui eu não preciso estar a todo momento especificando, que vocês já conhecem. Mas, sobretudo, as intenções, né? A pedagogia das intenções, que eu vejo que é algo muito interessante, né? Por que nós estamos executando esse jogo reduzido? Por que a gente está trabalhando dessa forma? Qual é a intenção do menino que está atacando? É só pegar a bola e ir lá e fazer gol? Será que eu não preciso, de repente, eu estar exemplificando que esse menino precisa ter a posse de bola, para que ele tenha que elaborar uma movimentação posteriormente, para que, de repente, ele tenha uma efetividade maior naquilo que ele está fazendo? Quais são essas intenções que nós precisamos ter e o atleta precisa desenvolver? Qual que é o significado de tudo isso, certo? Espero que não trave aqui, ó. Isso aqui é a minha equipe de 2017 que eu treinei. Se travar o vídeo aqui, esse não tem na internet. É uma parte de um jogo que eu separei para vocês, só para a gente analisar algumas situações. Se de repente eu não conseguir reproduzir, daí eu paro e a gente volta a conversar. Até o Sadi jogou nesse time aqui. Eu não sei se o Sadi está nesse jogo, mas vamos lá. Eu quero que vocês identifiquem aqui uma situação aqui, daí a gente vai discutir. Márcio, na sequência, Tá dá uma travando? olhadinha no chat. Dá uma olhadinha no chat que tem uma pergunta do Breno daí, tá? Na sequência. O vídeo, para mim, ele tá em quadros. Ele tá... Eu acho que é interessante ali, ó, igual a professora comentou ali, de todo mundo cortar os vídeos. A sua imagem, né? Corta tudo para ver se libera melhor. Professor, bom Tá dia. bom, Aqui é pessoal. Tiago Arruda, de Pernambuco. Veja só, o Zoom ele tem esse grande problema. A questão de reprodução de vídeos, ele não consegue fazer uma reprodução perfeita. Ele fica cortando em quadros. Isso é um problema do Zoom mesmo. Independente se está no slide ou se o senhor abre um vídeo normal, ele corta do mesmo jeito. É um problema do Zoom mesmo. Ah, tá. Eu vou tentar voltar aqui no lance que eu queria mostrar para vocês.
Daí eu travo aqui. Ó, aqui. A imagem está para vocês, né? Do vídeo. Thiago, dá um feedback para mim. Tá sim. Tá Imagem... paralisado aqui. Ah, tá. Parou, isso, eu paralisei. Então, o que acontece? Ó, eu quero que vocês observem aqui essa postura aqui da minha equipe defensiva. A minha equipe é de vermelho. Houve uma movimentação, nós tínhamos uma marcação mista, né? Aqui não era zona absoluta e não era individual absoluto também. Era com troca anunciada, que eu estava trabalhando nesse ano de 2017. Mas que, sobretudo, algumas atitudes, às vezes, de algum jogador em determinado momento, podem comprometer toda a estrutura. Então, por exemplo, essa situação aqui, ó, quando nós observamos esse jogador com a posse de bola e esse marcador. No primeiro momento, eu gostava muito de ilustrar para os meus atletas da questão do trabalho de pescoço, aquilo que o Paulinho introduziu e outros técnicos também, o Paulinho Cardoso, de que você vai iniciar uma abordagem, você faz o trabalho de pescoço, você olha para trás para tentar identificar se tem cobertura ou não, como que está ajustada a tua defesa. E aqui nós temos uma abordagem de um atleta que ele vem de frente. Eu estou falando de um atleta que já jogou Liga Nacional, um atleta que tem experiência internacional, né, que não vê a questão de saber quem é, certo? Mas que toma uma decisão, muitas vezes... Ô, professor, só um pouquinho, tem alguém com o microfone aberto aí. Pessoal, tá atrapalhando aqui. Alguém está com o microfone aberto, por gentileza? É a Josiane. É a Josiane. É a professora Jo, já solicitei. Só um minuto. Só um minuto, Márcio. Tá bom. O Anderson, o host da reunião consegue mutar a galera. Quem tiver aberto a reunião aí, Anderson, consegue sim. mutar todo mundo. É que o host é o servidor da faculdade que está gravando a aula para subir no YouTube. Aí, por isso que está com ele lá. Entendi. Tem como configurar também você ficar de co-host. Tenta ver isso para tarde, talvez. E aí, Anderson, conseguiu falar com ela? Pessoal, observem essa imagem aqui, certo? Se a gente analisar, por exemplo, dá uma olhada nessa marcação aqui, os 3 em linhas. Olha onde é que estão os outros jogadores aqui do Moarama Futsal. Então aqui eu tenho, ó, um bote de frente, certo? No meio da quadra, sem o meu jogador se preocupar se eu tenho alguém já posicionado para cobertura. Possivelmente, esse último jogador aqui, ele não havia necessidade de estar aqui, ele já poderia estar caminhando para cá, por um evento. Esse jogador aqui, é que se eu rodar o vídeo, vocês vão entender que ele só vai para o drible na hora que ele observa essa situação aqui, ó, esses 3 em linhas, certo? E, obviamente, que depois que ele passa por esse jogador, certo? Ele vem aqui, a marcação chega e fez uma falta. Isso aqui, esses conceitos básicos, claro que isso vai acontecer a vida toda. Isso acontece em Copa do Mundo, isso vai acontecer com criança. Intenções que nós já podemos começar a colocar no aluno de uma forma efetiva, já no início do trabalho de base. Certo? Esse trabalho de pescoço, de você olhar para trás e observar se tem cobertura ou não, esses conceitos são importantes. Para o adulto, imagine se ele já vem vivenciando isso desde as fases iniciais, são pouquíssimos professores que trabalham com isso. A marcação aqui, ó, já deveria estar muito mais preocupada com a cobertura também do que apenas estar em linha lá. Isso aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês, né? E só para a gente identificar. Eu vou deixar seguir o vídeo para ver o que acontece. Ó. Aí ele dribla, e nesse momento aqui, ó, deixa eu colocar mais para frente. Ocorre a falta porque a marcação chega um pouco, digamos, atrasada, certo? Mas se a marcação já estivesse mais perto, mais próxima, com o intuito, certo, de realmente estar ali para recuperar a bola, principalmente no corredor, seria muito mais efetivo. Então, esse atleta que fez aquela abordagem, ele deveria dar um caminho só para o ataque, que seria a ala. Mas desde que ele olhasse para trás, ele soubesse que já teria uma cobertura posicionada. E isso era algo que a gente treinava, isso era algo que a gente discutia, isso era algo que a gente mencionava. E, às vezes, esse jogador tomando uma decisão aqui, ó, uma atitude tática individual, ele pode comprometer toda a estrutura.
Mas a gente tem que levar em consideração que a equipe toda precisa estar inserida nesse processo. Eu vou tentar rodar esse outro vídeo aqui. Se não rodar, vocês me falem aí, por gentileza. É um outro lance. Eu quero mostrar, eu vou travar onde eu quero chegar. Jogador sem opção para jogar, bota para o goleiro. Um arame elaborando. Daqui a pouco chega onde eu quero. Aqui, nesse momento. O jogador dá o passe para esse jogador aqui da ala. Esse meu jogador, a bola já tinha chego no pé do jogador do Moarama, ele vem reto, com tudo, já toma uma tabela aqui, certo? Desnecessário. Isso daqui é um conceito básico, né? De que se eu estou indo abordar um atleta que já tem a posse de bola, eu vou igual um louco para cima dele, correndo desequilibrado. É óbvio que não. Eu preciso ir ajustando, caminhando, buscando cada vez mais um equilíbrio, para que quando eu realmente estiver de uma forma mais próxima, mais efetiva e na trajetória da bola, para que eu chegue no momento certo do adversário, eu consiga ter êxito na minha ação, principalmente defensiva. E esse jogador ele vem com tudo, dá um bote errado, certo? E já toma nas costas. Se esse jogador que está aqui estivesse acompanhando o seu ninguém aqui, esse jogador sairia livre contra o goleiro aqui, ó. Esse jogador teve uma percepção de cobertura, que é o normal, que ele justamente precisa ter essa ideia, essa intenção que eu estou mencionando por conta da pedagogia das intenções, de que eu estou numa segunda linha defensiva, mas ao mesmo tempo eu preciso realmente ter a percepção de que eu estou aqui para também ajudar o meu amigo caso ele tome um drible ou ele receba uma tabela no sentido da cobertura. Então, olha onde foi parar esse meu atleta aqui, ó. Totalmente desnecessário, dando esse bote errado, certo? Não teve equilíbrio nem na sua atitude motora e principalmente na questão de tomada de decisão. E aí depois o lance não acontece nada porque a defesa se reajusta. Vou tentar adiantar aqui, ó. Tá travando ainda, pessoal? Dá para entender, Bastante. Mas dá para entender. Deixa eu só terminar esse vídeo aqui. Travou até para mim aqui. Isso aqui seria um outro lance, mas é justamente só para ilustrar uma fugida, que quando as duas equipes têm a mesma postura, você realmente precisa estar pautado a nível de aproximação, fugida e sustentação, né? Algo bem básico e que não há necessidade de mostrar. Dando sequência nessa questão da pedagogia das intenções, eu parei e mostrei aquele vídeo, era justamente para ilustrar que o jogador precisa ter esses conceitos muito claros. Eu estou atrasado na minha defesa. Se eu estou atrasado, então eu ajusto primeiro. Eu não vou já de uma forma errônea para tentar dar o bote, para tentar já recuperar essa posse de bola desequilibrada. E isso a gente pode criar treinos que ilustram situações como essa para que a gente ajuste. Eu sei que o pessoal que já trabalha com alto rendimento, o pessoal que já trabalha também com a base há um bom tempo, tem isso muito bem claro em relação a essa situação. Então, isso é muito, muito bacana a gente ter essa... Por que é que eu estou fazendo isso? Por que eu utilizo esse método voltado para a pedagogia das intenções, né? Esses conceitos recreativos, né? Que também se trabalham a nível de jogo, daí você faz jogos adaptativos, jogos reduzidos, para depois você voltar aos grandes jogos. Em relação a essa questão recreativa, a gente modifica as regras, vocês já sabem, fazemos jogos adaptados para depois tentar traduzir ou transferir essa resolução de problema que os atletas foram submetidos para que eles consigam, no jogo formal, estar realizando. O TGFU, que é pautado em jogos reduzidos, né? Que no futsal a gente utiliza muito isso, bastante, depois a gente vai estar discutindo um pouquinho mais sobre isso, e que é bem interessante em relação a isso.
Não é novo, é algo já antigo. E daí eu até trouxe um vídeo aqui do Parreira na Universidade do Futebol, que ilustra isso, que na Europa isso já vem fazendo há muito tempo, e esse é um vídeo de 10 anos atrás, né? A gente sabe que a ideia central é a aprendizagem dos esportes, eles devem ocorrer dentro e fora, a partir do contexto do jogo. Então, tudo que se ensina para um atleta, ele tem que estar relacionado com o contexto do jogo, e isso, os jogos reduzidos e adaptados, eles são importantes, mas a gente tem que ter a consciência que não é só fazer joguinho por fazer. Ai, que bonito, vou fazer, que legal, o cara correndo com a bola na mão lá, certo? Mas daí você não tem aquele feedback, você não mostra para o aluno, de fato, a intenção que ele tem que ter em relação àquele jogo adaptativo. Um exemplo que eu dou disso daqui é esses jogos de bola na mão. Quem tem a bola na mão está fora do jogo, ele precisa entrar no jogo a todo momento. Só que ele entra no jogo no momento errado. Ele precisa entrar no jogo na hora certa. Que ele consiga identificar na defesa do adversário uma oportunidade de superioridade numérica ou de chance clara de fazer o gol. Acho que isso é tranquilo, né? Um exemplo aqui, ó. Imagine esse campo aqui de futebol, ou poderia ser uma quadra. Cada setor desse, cada campo desse fragmentado é um jogo diferente, com um tipo de resposta. Eu só posso dar um toque na bola, o outro os gols estão virados, o outro tem bola na mão, o outro é ABC, quem toca não recebe. E aí o aluno ele passa por um setor, ele sai desse setor, ele vai para o outro, aí ele tem outro tipo de problema, aí ele vai para o outro, ele tem outro tipo de problema, ele vai para o outro. E isso a gente vai conseguindo fazer com que esse atleta guarde isso, ele tenha uma resposta no seu inconsciente ou no seu subconsciente, para que quando isso acontecer no jogo, ele esteja preparado para essas situações. Esse vídeo aqui, o Anderson, está aí? Márcio, eu estou aqui, não esquece da pergunta do Breno lá no chat, ok? Tá, beleza, eu vou lá. Acha para mim esse vídeo do Parreira na Universidade do Futebol aí, por gentileza? Ou eu tento compartilhar. Ok, já coloco lá no grupo, ok. Certo, eu vou ver aqui, ó. Só segurar aqui que vai travar, né? A pergunta do... Deixa eu ver aqui, cadê? É a pergunta do Breno, o professor Breno de Curitiba, fez uma pergunta para você no chat. O que ele perguntou? Pode ler para mim, se quiser. Amigos, uma pergunta ao professor Márcio, lá atrás. Amigos, diversos atletas de novo. Conseguiu enxergar a pergunta? Isso. Pode ler para mim aí, por favor. Ok. Lá atrás, diversos atletas de nome e de qualidade inquestionáveis eram formados como e em qual metodologia? Não sei, mas hoje muito se questiona que não for se formar mais craques como antes. E as metodologias estão cada vez mais diferentes e mais modernas. Será que não estamos querendo mudar uma situação óbvia? Não quero defender o uso de A nem B. Ele diz assim na formação dos atletas, dos craques do passado, como que era essa formação deles, Márcio? Show. Ô, Breno, que pergunta inteligentíssima, viu, cara? A gente sabe que tem muitas metodologias e estão surgindo novas aí. Eu dei o exemplo da do Paulinho Cardoso, que é contextual, né? Método contextual, que ele vai estar falando para vocês aqui quando ele estiver aqui. Enfim, eu acredito muito, certo, que o fato de a gente não ter mais a pedagogia na rua influenciou bastante, principalmente na questão de imprevisibilidade. Hoje o jogo está muito formal, né? O treinamento esportivo ele evoluiu muito nos aspectos fisiológicos, né? Então o atleta, eu tenho vários estudos que eu utilizo para referenciar aí os artigos que eu estou escrevendo, no aspecto de o atleta ele está correndo mais, o atleta o tempo que ele fica em quadra ele está mais intenso. Isso favoreceu muito, principalmente as defesas, né? Porque hoje nós temos menos espaço e o jogo está muito formal, o jogo está muito tático. Mas a gente sabe que o jogo de futsal, não sou só eu que falo, por que muitas vezes nós colocamos uma situação, um ataque, um sistema, justamente para tentar deixar o jogo um contra um, para tentar buscar uma tabela, uma bola de paralelo, uma fugida, para que o jogador consiga ficar em uma situação de 1 contra 1, sem cobertura,
para que naquele momento ele tenha possibilidade de drible, para aquele momento ele tenha possibilidade de uma finta, ou de entrar pisando para finalizar. Então, assim, eu acredito o seguinte, que nós precisamos dar, sim, mais liberdade para os atletas. Nós precisamos, obviamente que todo mundo vai falar que dá liberdade para o atleta dentro de uma sistematização, né? E o negócio é muito mais complexo do que uma simples fala minha aqui. Esse jogador precisa ter confiança no poder de fogo dele, de 1 contra 1. Observado algumas liga nacional, que eu não vejo um chute de média distância. Será que está proibido de finalizar de longe? Tem treinador, por exemplo, que não gosta que o goleiro, certo? Enfim, cada um tem a sua visão de jogo, cada um tem princípios dos seus conceitos, né? Mas eu acho o seguinte, que tudo é equilíbrio. Será que a situação situacional era melhor do que o método analítico, o método global, através de jogos ou de jogos reduzidos? Será que a gente precisa estar voltando a algo mais simples que deixamos de fazer alguns anos atrás para que esse atleta realmente tenha um entendimento dessas situações? É difícil você ter uma verdade absoluta em relação a isso, né? Eu acredito que sim, que o atleta que perdeu um pouco dessa questão da pedagogia da rua, e que isso está muito alto agora, eu estava até conversando com o Felipe em relação a isso esse dia atrás, que é algo interessante para a gente voltar a analisar. Vamos ver aqui o que o Erivaldo perguntou. O atleta já vinha com um acervo motor mais amplo. A criança tinha um melhor acervo motor. Concordo mesmo, é isso mesmo. Ó, uma fala do Maneca. Eu nunca esqueci uma fala do Maneca quando eu fiz um estágio com ele no Marechal, uns 10 anos atrás. Profissional que trabalha com criança tem que andar com um livro debaixo do braço, sabe do quê? De desenvolvimento motor. Porque se você tem um conhecimento básico ou específico de atividades que desenvolvam as capacidades coordenativas de um atleta, a parte técnica, tática, você vai desenvolver depois automaticamente e vai surgir efeito também. Então, eu creio que a gente, às vezes, se preocupa com a tática, mas o atleta ele tem uma dificuldade motor ali, no seu deslocamento, na sua movimentação, e, às vezes, ele tenta fazer, mas ele não consegue. Então, crianças que estão iniciando ali 4, 5, 6 anos de idade, o mapeamento cerebral está tudo aberto ali, ele precisa estar vivenciando essas situações motoras. Eu nunca me esqueci, eu não sei se o Amorim está aí na sala. O Amorim vai ser o próximo professor de vocês. O Amorim, no ano de 98, há 22 anos atrás, o primeiro curso que eu fiz de futsal foi com o Ricardo Lucena, o saudoso Ricardo Lucena. Depois eu fiz outros cursos com o Ricardo Lucena. O pessoal, obviamente, sabe quem é o Ricardo Lucena, né? Quem foi. Infelizmente, ele nos deixou alguns anos atrás. Mas o Ricardo Lucena ele já falava lá, 20, 30 anos atrás, da questão do desenvolvimento motor, do acervo motor, que isso era muito importante. E as pessoas preocupadas só no chute, mas não preocupadas em realmente desenvolver essas capacidades coordenativas, porque a criança tem um equilíbrio melhor, tem um desenvolvimento da sua aplicabilidade de resolução de problema, enfim. E, professor, posso rapidamente? É uma situação assim que nós precisamos... Oi, pode falar, querido. Bem rápido. Você estava falando a questão da tabela, do 1 contra 1, né, do X1 aí. Antigamente na rua a gente brincava muito com 2 tijolos, 2 contra 2. Então a criança já sabia o X1, já sabia a tabela, a criança já vinha com o acervo motor. E o que a gente tinha que fazer? Apenas corrigir. Hoje você tem que desenvolver essa motricidade na criança, né? É só isso que eu queria falar, que é uma coisa que é gritante, né? Você foi muito feliz no que você falou. E é verdade. Então, assim, essa criança já vinha com essas vivências. Eu tenho uma filha de 11 anos. Ontem nós estávamos e mostrou uma criança. Olha só, até lembrei. Agora, qual o programa? Eu estava assistindo o programa da sexta-feira da Globo, lá, o Globo Repórter. Das pessoas que estão abrindo mão de ganhar mais dinheiro para ter uma vida mais tranquila. E uma criança de uma família subindo árvore no quintal da casa. A minha filha tem 11 anos, ela nunca subiu uma árvore. Eu fui criado numa casa que tinha pé de goiaba, tinha manga, eu subia as árvores, isso melhorou muito o meu acervo motor para tudo na minha vida, né? Não sobe em árvore mesmo, Rodolfo, não sobe, não tem mais nada disso, isso não existe mais. E isso, com certeza, está refletindo, sim, principalmente nos esportes, nessas fases iniciais.
Bacana esses Márcio, comentários de vocês aí. Pode falar. O Dene, a realidade que eu encontrei aqui no Pará é justamente essa, que a gente teve na nossa infância e quando eu morava em Cascavel do Paraná não tinha mais a criança brincar na rua. Aqui no Pará, essas questões que você está levantando, o colega também colocou, eu não preciso muito, lógico que trabalhar sempre é importante, a motricidade e tudo, mas a coordenação motora deles é muito melhor do que os meninos que a gente tinha na iniciação do Paraná, porque aqui eles nadam no rio, aqui eles pulam amarelinha, sobem em árvore, correm na rua, porque a internet é muito ruim ainda. Isso facilita que obriga eles a jogar bola na rua, né? Coisa que aí para baixo no sul a gente vê muito pouco, né? Exatamente. E olha só, antes isso acontecia só nas grandes cidades, viu, Dene? Rodolfo ali que está também mencionando. Hoje isso já está nas pequenas cidades. Quando eu escrevi meu livro, depois eu vou apresentar ele para vocês aqui, a justificativa nele, dentro do mestrado, era justamente atender essa falta de recurso didático, metodológico, por conta da expansão imobiliária, que hoje não tem mais espaços em grandes cidades do Brasil, né? Também o aumento de criminalidade, né? Que hoje os pais morrem de medo de deixar essas crianças na rua, e com razão. Eu tenho filho, eu sei como é perigoso mesmo. Enfim, o aumento da população de uma forma geral, ele trouxe todas essas variáveis aí, né? E aí o aspecto motor ficou comprometido. As pessoas moram dentro de apartamentos e agora tem um agravante pior ainda, que é o quê? Que é isso aqui, ó. Isso aqui, celular, os games, as redes sociais. Gente, se você deixar uma criança hoje, ela fica o dia inteiro no celular. Por quê? Porque o celular traz novidade para ela, o celular traz tudo que ela quer a nível de entretenimento, a nível de brincadeira, música, enfim. Mas tudo aquilo que nós tínhamos lá na nossa infância, quem tem uma idade um pouquinho aí, próximo dos 30, 40 anos, até mesmo pessoas mais jovens aqui, sabem do que eu estou falando. Eu tenho certeza, por exemplo, você pega a Amandinha do futsal feminino aí, que é um dos grandes nomes que nós temos, quando eu observo ela jogar, eu sei que alguma relação com a pedagogia da rua ela teve, porque é natural aquela desenvoltura dela, aquela agilidade, aquela habilidade dela, embora ela tenha toda uma predisposição para o futsal, uma característica biológica específica, mas eu tenho certeza absoluta que ela teve algumas vivências aí. E se ela puder falar para nós posteriormente, seria muito interessante isso daí. Professor Márcio, posso fazer uma colocação? Pode sim. Só deixa eu terminar uma colocação aqui bem rapidinho em relação ao exemplo que eu dei anteriormente, Márcio. Perdoa aí, professor. Me fala para o Micael. Imagina. Eu tenho um jogador, um menino aqui que treina com nós, que o nosso projeto é um projeto social, né? Totalmente social. O objetivo é o desenvolvimento motor, né? Mas ele é de 2003. O que ele joga é fenomenal. Tanto que eu levei ele no Cascavel em janeiro, mas por causa da pandemia ele chegou a ser aprovado e teve que voltar. É fora do comum. Mas ele treinou 1 ano e meio comigo. Isso é o quê? É dele. Ele aprendeu na rua, não foi comigo, porque 1 ano e meio você não ensina, não forma um jogador nem com. A gente sabe disso. Então, essas relações da vivência da rua, que aqui ainda tem muito, e lá para o sul, para São Paulo, não tem mais. Né? Você sabe que é engraçado? Às vezes a gente... Há uns 3 anos atrás, o pessoal de Cascavel aí, acho que me conhece, eu fiz um reencontro com os meus atletas, com várias gerações que eu tive lá em Cascavel. Aí nós fizemos um churrasco, fizemos alguns jogos, né? Fizemos um joguinho lá para ficar batendo papo. E aí tem não jogou, alguns que jogaram mais tempo comigo, outros não, enfim. Mas tinha vários atletas ali, dentre eles o Raul, que está hoje no Bangu, foi jogador do Grêmio, que foi teu atleta, Dene, que você sabe, lá no Cefa. O Vico, o Marlon, deixa eu ver quem mais estava ali. Enfim, o Marlon está jogando em Portugal, né? O João Pedro, que é do Atlético Paranaense, de Terra Roxa. Foi para a Turquia essa semana. Foi para a Turquia o Marlon. Foi para a Turquia. E olha só, Micael, eu já passo a palavra para você. E olha só, aí fizemos um joguinho ali, o Marlon estava jogando. O Marlon pegou a bola, o Marlon jogou a seleção brasileira sub-20, né, dele? Foi dar 2 passes, assim, errou os 2 passes.
Aí um colega meu que estava do lado falou, Márcio, esse menino aí que você falou que tá jogando no Fluminense, não, ele estava titular do Fluminense com o Abel Braga. Eu falei, cara, pô, mas não pode, né? Eu falei, Marlon, a bola tá ruim aí, o que está acontecendo? Mas não é, cara. Às vezes você acha que o jogador ele tem que ser craque absoluto para jogar no alto rendimento. É óbvio que não. E se ele conseguir fazer o simples bem feito, e ele tiver uma imposição em algumas atitudes, ele joga até na seleção brasileira. Nós temos vários exemplos. Ó, o Juan Pablo Greco, na sua obra Iniciação Esportiva Universal 1 e 2, ele menciona que qualquer um pode ser atleta de alto rendimento. Agora, ser craque, ser Cristiano Ronaldo, Messi é outra coisa. Mas você pode sim chegar no alto rendimento, né? Micael, Márcio? Não, só bem rapidinho. Principalmente no futebol, né? No futsal eu já questiono essa teoria um pouco. O futsal tem que ter muita inteligência e qualidade técnica. Agora, o futebol, tem cada cabeça de bagre jogando aí que, pelo amor de Deus. Ó, se você fizer o simples bem feito, em qualquer coisa na vida vai dar certo, viu? Pode ter certeza. Fala, Micael. E eu vou jogar um questionamento, de repente eu vou ser muito... alguns vão brigar comigo aí. No meu ponto de vista, o Kaká foi um jogador normal que foi campeão, foi melhor do mundo. Comum, no meu ponto de vista. Então, vamos discutir isso depois. Vai, Micael, pode falar. Então, sou Micael aqui de Curitiba. A gente vive aqui também a mesma questão que você está falando da rua, né? Mas a gente está falando aqui culpando muito a rua, né? Culpando, achando, vamos dizer assim, o porquê que a gente não tem nada, o porquê que a gente não traz mais essas crianças com a bagagem de antigamente, certo? Mas assim, fica agora uma responsabilidade muito maior para a gente. Achar como, não é só o jogar a bola, não é só encostar na bola. Porque tem atletas que vêm e treinam 2 vezes na semana, 3, e antes eles treinavam essas 3, brincavam o dia inteiro, jogavam bola o dia todo, e a gente traz isso para 1 hora, para 2 horas semanais. Então, e não só na questão motora, que eu acho que o pior mesmo é a questão socioemocional aí, né? Porque se você deixar um treino, igual veio uma reportagem uns anos atrás, quando falou muito de futebol de rua, que o Cruzeiro fez um treino lá com um golzinho, né? Lá os pés descalços lá jogando. Mas tá, eles estavam com o golzinho pronto, tudo medido pronto, era 3 contra 3 certo. O que eles fizeram? Só jogaram descalço. Mas eles tomaram decisão no nosso treino. Eles tomaram alguma decisão para montar o jogo. Se acontecer alguma coisa, eu vou intervir. Não pode brigar, não pode fazer isso. Como que era antigamente? O pau torava, ninguém via, né? Tudo isso a gente não tem mais. Como que a gente vai trazer para o nosso treino? A questão é, beleza, não temos, mas como que nós vamos fazer? Os joguinhos, o treino analítico, como que a gente vai fazer isso, né? Essa é a questão que fica. Eu acho que a pergunta do Breno é bem isso. Como que a gente vai trabalhar essa questão aí de toda essa vivência que a gente não tem? É muito maior do que só a questão do jogo em si, né? Pensando na nossa questão do jogo do futsal, mas sim voltado assim para o desenvolvimento da criança, né? E olha só, Micael, que top, cara. Parabéns aí pela colocação. A pergunta do Breno é excelente, o Deni também, muito, muito bacana, Deni. Esse é o nosso grande desafio, né? Porque por mais que você adapte os treinos lá, digamos, da pedagogia da rua para o futsal, para o futebol, para qualquer modalidade que seja, enfim, os fatores ambientais e circunstanciais, você consegue adaptar também? Você consegue fazer aquela questão que a pedagogia da rua era cruel? Que quando um maior ameaçava um menor, e o menor tinha que, às vezes, ali se impor também? Ei, qual que é? Não vou pipocar para você, não, cara. Que isso também se reflete no esporte, de uma forma geral. Na questão da intimidação, da imposição, né? E olha, como isso é interessante que você falou. Agora, cabe a nós, realmente, colocar a cabeça para pensar, se unir entre todos os profissionais. Acho que falta isso ainda muito para o futsal, para o futebol e para outras modalidades. Outras modalidades já vêm fazendo isso. Mas a gente se unir, todos nós aí, e buscarmos alternativas, não só metodológicas, mas a nível de conceitos, de estratégias, para que a gente consiga realmente voltar a formar atletas que tenham essas capacidades de imprevisibilidade, que tenham recursos para resolver problemas, e não só essa coisa muito mecânica que a gente está vendo de uma forma geral, né? Hoje o menino de 13 anos, se ele não souber jogar no 4 em linha,
se ele não souber todos os princípios, ele não joga. Mas, às vezes, ele é um grande menino que pode jogar muito bem em algumas circunstâncias do jogo, no 1 contra 1, certo? Uma mobilidade que a equipe precisa para sair de uma movimentação de pressão, por exemplo. Enfim, são várias circunstâncias que a gente tem que analisar. Mas, ó, Mikael, perfeito sua colocação. Esse é o nosso grande desafio, viu, Mikael? Esse é o nosso grande desafio. Esse vídeo do Parreira aqui, você conseguiu achar, Anderson? Solta ele um pouquinho mais, que tem vários lá no YouTube. Quero ver qual é esse. Tá, eu vou soltar ele aqui só para você ver. É um que ele fala de metodologia. Ok, já vou achar lá. Ah, Tanaquinha, tá aí, botou a carinha aí, Tanaka. Tá travando muito, pessoal? Tá bastante. Tá sim, bastante. Tudo em quadro de novo. Ô, professor Márcio. Tá, então vamos lá. Oi, meu querido. Bem rapidinho, professor Livelto novamente. Bem rapidinho, essa questão é até engraçada. Em 2017 eu estava na coordenação no Colégio de Expoente, Curitiba, e tinha peneira de voleibol e handebol, né? Aí eu analisando, né, meu técnico, o cara que jogou na seleção brasileira de base, e ele falou assim, eu falei, professor Gonzalez, mas eu tô vendo que você deu 10 aqui para 3 meninos que não tem noção nenhuma. Ele falou, professor, a coisa está tão difícil que eu vi que eles sabem correr pelo menos, então eu já vou fazer ele ser atleta. Então não questione muito, deixa que eu faça a minha avaliação aqui. Mas só uma questão engraçada. Hoje o cara andou, conseguiu piscar e andar ao mesmo tempo, já dá para fazer atleta. Ô, Erivelto, eu dou aula na Universidade de Biomecânica e Cinesiologia. Ciência do movimento humano, né? Cinética, cinemática, enfim. Rapaz, quando a gente vai para a prática, tem alunos adultos ali que não sabem correr. Aí quando você entra nas fases da marcha, você ensinar realmente as questões conceituais dos movimentos ali, você percebe que grande parte aí das pessoas, até mesmo da minha geração, tem dificuldade para saltar, para corre errado, por isso que ocorre. Então, você imagina no esporte, com toda essa complexidade que existe, se nós vamos conseguir desenvolver essas crianças de uma forma ou de outra. Não é? Esse vídeo do Parreira aqui é o seguinte, ele está falando que na Europa, isso há 10 anos atrás ele falou, hein? Lá tudo tem relação com a bola. Tudo. Já tudo tá no grupo, Márcio. Tudo certo. Pessoal, vocês conseguem assistir? Assiste lá, depois a gente volta, por favor. Pode ser? Esse vídeo ele é bem curtinho, acho que 4 minutinhos. Assiste lá, daí a gente volta aqui rapidinho. Enquanto isso, eu aproveito para ir no banheiro.
conseguiram assistir o vídeo lá? Pessoal, estão me ouvindo aí? Analisando o vídeo aqui, Márcio. Ouvindo em alto e bom tom, professor, e acompanhando simultaneamente o vídeo. Maravilha, maravilha. Esse quadro aqui que eu projetei aqui, vocês conseguem ver? Sim, sim. Eu aqui sim. Eu trabalhei uma vez, uns 20 anos atrás. Vou esperar você terminar o vídeo aí. Pessoal, quem quiser ficar só com o Márcio na tela, não sei como é que está aparecendo para vocês, dá 2 cliques em cima da tela do Márcio que ele vai ficar inteiro para vocês. Márcio, Oi. apenas para completar ali referente à questão da pedagogia de rua, hoje o que eu vejo é que a questão da cultura corporal das nossas crianças, elas estão muito afetadas devido a poucas experiências, talvez com brincadeiras e jogos, ou também com outras modalidades, e o pai enfatizar só em uma modalidade, por exemplo, só no futsal, e não ter a experiência de outros esportes, isso também afeta bastante, na minha opinião. Com certeza. E essa é uma premissa interessante, porque por que existe a educação física nas escolas e todos nós vivenciamos todas as modalidades? É justamente para isso. Não só para que você depois escolha uma modalidade que você mais tem afinidade, mas sim que você passe por diversas situações, diversas características, diversos conceitos e também especificidades, né? Tanto na modalidade individual, quanto na modalidade coletiva, e também aquelas de cunho mais intelectual, digamos assim, como o xadrez, por exemplo. Eu sou partidário, eu estou fazendo jiu-jitsu, rapaz, eu estou apaixonado por jiu-jitsu. Comecei agora. Se eu soubesse, eu faria jiu-jitsu antes, porque isso daí traz um benefício maravilhoso. Mas não porque é só o jiu-jitsu, poderia ser o karatê, o boxe, qualquer outro tipo de artes marciais que realmente poderia contribuir para essa questão motora também. E vivenciar vários esportes também, né? Eu só quero mostrar para vocês aqui no quadro. Eu trabalhei com um professor há uns 20 anos atrás, obviamente que eu não vou falar quem é, né? E quem conhece também não fale, pelo amor de Deus. Em relação à metodologia, nós íamos para os campeonatos paranaenses, sub-9, sub-7, sub-11. Rapaz, ele pegava os melhores jogadores da cidade, da região de Cascavel, tinha uma empresa muito forte por trás, que tinha uma estrutura, né, que bancava essa escola, e nós íamos para as competições. E só jogava na base do chutão, e eu era auxiliar técnico dele, mas eu nunca concordei com isso. Eu sempre falava para ele, nós temos que armar, tem que sair jogando em 3, temos que fazer o menino ter a concepção de uma aproximação, de uma tabela, de construção de jogadas, de elaboração. Não, mas se começar com esse negócio aí, vai perder a bola, vai tomar gol, nós vamos perder, nós temos que ganhar, o negócio é ganhar. Eu convivi com isso aí, eu convivi com ele 4 anos, isso aí. Mesmo discordando, mas eu era bolsista, eu precisava da bolsa, Deus é dona da universidade também, e ao mesmo tempo eu precisava do dinheiro, então eu tinha que estar no meio ali. Os laterais eram todos assim, ó, um rola para o outro aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, bico para dentro da área, pivô trombando com back, com o goleiro saindo socando, e esse menino que já tocava e chutava, já corria para cá, e foi a vida toda assim. Na saída de bola, era mais ou menos assim, ó, só para vocês terem uma noção. Ó. Olha só, olha como que era aqui.
Então, o goleiro está aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem visualizar aqui embaixo. Ó. O goleiro aqui embaixo, ele com a bola na mão, arremesso de meta. Ele já lançava essa bola lá dentro da área para o pivô dividir de cabeça com o back. Trombava lá. Geralmente, o time marcava mais próximo aqui. E o melhor jogador do time era esse jogador que está aqui, ó. Que era rápido, que era driblador e finalizador. Essa bola voltava sempre. Esse menino, sub-11, sub-9, ameaçava que ia chutar e se virava. Ele driblava. Ou ele chutava e fazia o gol, ou ele entrava com bola e tudo. A premissa era essa sempre, dessa forma. E isso ia me frustrando, porque eu tinha uma relação muito ruim com ele. Eu era auxiliar técnico dele, eu era estagiário dele na época que fazia a faculdade. Eu falava para ele, mas não pode ser desse jeito, você tem que ensinar os meninos a jogar. Ele falava, não, aqui é para ganhar. Campeonato Paranaense é para ganhar. Não tem esse negócio, não. Tem dinheiro investido, os pais estão gastando. Jogava só 5 meninos, os outros ficavam só batendo palma. E eu ficava naquela relação ali, eu falava, meu Deus do céu, eu vou aguentar isso até quando? Mas você sabe o que era o pior de tudo? O pior de tudo? Ele ganhava tudo. Ele ganhava tudo fazendo isso aqui. Era goleiro dando balão, o outro goleiro lá tirava a bola, ou o back tirava de cabeça. Esse jogador que ficava aqui, ele pegava todas as bolas e driblava. Quando o adversário tinha posse de bola, por exemplo, principalmente os times de Curitiba, que na sua grande maioria jogava elaborado, né? A marcação era aqui no meio da quadra. Marcação no meio da quadra, e eles vindo jogar, sempre correndo risco, sempre vindo aqui com o objetivo, obviamente, de construir uma jogada, mas se expondo, porque criança está num processo de desenvolvimento técnico, tático, enfim. Obviamente, se essas crianças vinham tocar, fazer uma movimentaçãozinha aqui, alguém errar, esse time roubava a bola e fazia gol. Mas quando tinha posse de bola, não saía jogando. Só bola lá para dentro da área, bola para dentro da área, bola para dentro da área. Aí eu pergunto para vocês, o que isso trouxe de benefício para esses meninos? E eu falava para ele assim, professor, quando esses meninos tiverem 15 anos de idade, 14, 13, esses meninos vão ter que comprar asa e voar, ou jogar de paraquedas, saltar do teto do ginásio, porque é só chutão. É só bola aérea. Nós não estamos preparando meninos para jogar lá no adulto. Nós não estamos preparando meninos para que eles tenham um dia uma possibilidade de ser jogador, caso eles queiram. Como que nós vamos fazer isso dando chutão? Só chutão. Isso era péssimo. Isso era Professor. Péssimo, era terrível. Eu vivia em discussão com ele em relação a essas situações, certo? Até que um dia eu saí dali, fui trabalhar em outro clube, e no outro clube eu consegui colocar a minha filosofia de trabalho, e aí consegui títulos também. Professor, posso dar um adendo aqui? Claro, pode falar. Opa, eu sou professor Rodrigo aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo. A realidade aqui em São Paulo, acho que eu vi que tem um amigo que comentou aí no chat, né? A nossa realidade aqui em São Paulo, nas competições da federação, elas são com uma regra que eu acredito que seja muito benéfica para isso que o senhor está falando, né, professor? Referente à criança jogar com a bola no pé, né? Referente à criança jogar criando, tomando decisões, correndo risco, que é isso que vai formar um atleta inteligente, né? E que hoje, com a evolução da parte física, né? Nós estamos perdendo muito na parte técnica, né? Então, acredito eu que é uma regra muito benéfica, né? Que no tiro de meta, os atletas adversários, eles têm que esperar na linha do tiro de 10, né? Para poder avançar para tentar roubar a bola. Então, isso estimula os atletas a saírem jogando. Mesmo assim, alguns treinadores, né, burlam essa regra, e você só pode passar o meio da quadra após o segundo passe, né? Quem tem a posse de bola. E mesmo assim, alguns treinadores colocam um jogador na marca do pênalti, o outro do lado do gol, o goleiro solta a bola nesse cara do pênalti, esse cara do pênalti dá a bola para trás e bombão para frente, né? Eu sou treinador de uma equipe aqui em Mogi, que joga a federação, né? Uma equipe mediana, e eu vi uma equipe, né? Eu não vou citar o nome, né? Mas uma equipe que chegou nas quartas de final, né? Num campeonato bem disputado aqui em São Paulo, fazendo isso.
E até no lateral, cara, no lateral defensivo, por exemplo, né? É só chutão para frente, né? E brigando pela segunda bola, como você comentou aí. Então, acho que a responsabilidade nossa de fazer com que o atleta corra risco, que a gente consiga passar um repertório motor, repertório da modalidade para ele desde a categoria sub-7 é muito importante, né? A responsabilidade é nossa. Esse negócio de ganhar a qualquer custo, como você mesmo citou, né? Acontece aqui em São Paulo mesmo com essa regra que eu acho que é muito benéfica, né? Então foi só um adendo aí, né? E parabenizar você pela aula que está sendo muito proveitosa. Obrigado, professor. Rodrigo, obrigado, cara. Obrigado aí. Eu penso o seguinte, que nem sempre ganhar é vencer, né? Eu sempre digo que o atleta, um dia, ele vai te dar um feedback. Quando ele é novinho, talvez ele não entenda isso, mas vai passando 1 ano, 2, 3, 4 anos. Aí, quando, de repente, ele não está mais com você, ou ele está em outra equipe, ou com outro treinador, e daí, quando ele tem a capacidade de interpretar algumas outras ações que o outro treinador quer que ele utilize, ou seja, num nível mais elevado, por exemplo, e ele consiga responder, ele vai lembrar, rapaz, isso aí foi o Rodrigo lá em Mogi, cara, que me ensinou, olha aí. Isso é ganhar, isso é vencer, isso é título. Porque esse atleta vai ser teu atleta incondicionalmente, vai ser um cara que vai te admirar e vai te respeitar, né? Agora, se você foi aquele que não só queria ganhar, ele também vai lembrar. Nunca me dava oportunidade, quando me dava eu só ficava reclamando, e aí eu tinha que fazer um jogo diferente. Enfim, claro que são muitas coisas para a gente estar discutindo aqui, mas você está de parabéns, segue aí firme aí com esse conceito, com esse objetivo, porque eu acredito que a gente está aqui para formar atleta, a gente não está aqui para ficar só ganhando título, não. Se o título vier, melhor ainda. Exatamente, professor. Deixa eu só concluir. A gente tem que pensar na formação, né? Porque não vai valer de nada o moleque ser multicampeão nas categorias de iniciação e de base se ele não conseguir chegar numa categoria sub-20, sabendo fazer uma quebra de meio, jogar em 4 em linha, enfim, diversas situações que o futsal pede hoje. Exato. Entre linhas, enfim. Os alunos não sabem uma aproximação no que é largura e profundidade numa quadra. Exatamente. Então, assim, não vale de nada a gente ser multicampeão nas categorias menores e não formar nenhum atleta, né? Então, isso vai muito do ego do treinador, né? Eu não penso dessa forma. Graças a Deus, eu tento formar os atletas e isso que você falou, para mim, é como se fosse título, né? Saber que o atleta, você conseguiu passar pelo menos algum repertório, tanto motor quanto técnico, né, do jogo específico ali, né? Pensando numa equipe de alto rendimento, mesmo na categoria iniciação, isso para mim já é uma vitória, né? Então, esse aí meu depoimento aí. Desabafo. Obrigado, querido. O Parreira mencionou ali no vídeo em relação a metodologias com a bola, né? Que na Europa, há muito tempo atrás, claro que isso não é novo, vocês sabem disso. Mas eu trouxe um vídeo só para ilustrar que lá tudo é com bola porque não desassocia, né? Então, quando eu tive a ideia de montar um livro, eu não quis fazer um livro de teoria, né? Eu falei, cara, vou fazer um livro, mas eu vou colocar nesse meu livro tudo que eu faço na prática, tudo que eu venho fazendo nesses meus 25 anos aí. Grande parte de tudo é meu, eu que inventei, mas grande parte de tudo é inventado a partir do que já existe, né? E também peguei alguns treinos de outros técnicos, enfim, atletas me ajudaram também, e aí tá. Esse aqui é um dos exemplos do meu livro, né? Que eu dou uma simulação de transição, né? Claro que tem muitas variações. Eu fiz um livro com 90 jogos de transição. A princípio ia ser 120 treinos, mas depois a gente deu uma enxugada e ficou apenas 90. E para fazer 90 não foi fácil, hein? Eu até desafio vocês aí, quem tem os joguinhos que sempre utiliza, a hora que tu passa de 20 joguinhos ali, você começa, caramba, bicho, 20 joguinhos já é bastante, imagine mais do que isso. Eu fiz 90. Alguns de alto nível, alguns médio, alguns
talvez alguns nem gostem, mas eu coloquei aí e com o objetivo que quem assistisse, quem comprar meu livro, quem ter meu livro, tiver a possibilidade de improvisar em cima disso e até mesmo o direito de não gostar, porque se não gostar, realmente quer dizer que está no caminho legal também, que já está buscando novos entendimentos. Então, quando eu falei da questão da bola, que o Parreira falou, eu conversei com o Fábio Nakamura, que é um dos grandes estudiosos da educação física, sobretudo na fisiologia do exercício aqui no nosso país. E o Fábio, ele coloca o seguinte, uma vez eu questionei ele, quando ele veio fazer umas avaliações na minha equipe de Campo Mourão. Eu falei, Fábio, eu preciso ficar treinando sprint, eu preciso ficar treinando tiros, por exemplo, para desenvolver velocidade ou potência, separado a todo momento do fator jogo, do fator bola. Esse meu treino aqui, aí esse mesmo treino aqui eu coloquei para ele bem simples, para ele ilustrar. Que, ó, se vocês olharem aqui, ó, eu coloquei o defensor amarelo número 1 com a bola, 3 jogadores em linha aqui, ó, do azul, e os outros jogadores sentados, retornando aqui. Ó. O Sadi acho que fez muito isso comigo quando jogou, em alguns momentos. Certo? Então, esse jogador, ele vinha, ele tinha o direito de dar o passe para qualquer um desses 3 aqui. Ele dava o passe e, obviamente, que ele retornava para tentar temporizar. E aí saía 3, com o pivô aqui também, 4 contra 1, mais 3 de retorno, simulando, né, um contra-ataque, por exemplo, a nível de superioridade numérica. Nesse momento, esses jogadores que estão marcando, e não só os jogadores que estão marcando, quem está sem bola, tem que também correr em determinada certa velocidade para atingir um certo ponto-alvo, para depois ele se preparar para receber um passe, né? E eu questionei o Fábio, esses tiros aqui, por exemplo, de 20 metros que esses jogadores de amarelo estão dando, mas associado à parte cognitiva do jogo, a nível de tomada de decisão e resolução de problema, eles não substituem só os tiros sem bola? Ele falou, Márcio, na sua grande maioria. Na sua grande maioria, se os atletas treinarem com bola, a parte física, associando algum movimento circunstancial ou de situação de jogo, você vai ganhar muito mais do que ficar só dando tiro. É claro que em alguns momentos a gente precisa dar tiro para atingir um nível mais elevado, sobretudo na pré-temporada, né, que é onde a gente dá os maiores estímulos para que o atleta se adapte a isso, né? Mas durante as temporadas, é só bola, quando treina. Quem é treinador de liga sabe disso. O time, em alguns momentos, não treina, só viaja e joga. Mas quando se joga uma vez por semana, você consegue elaborar um microciclo bem organizado para você trabalhar todas as variáveis. Então, aqui saía, ó, 4 mais 1 de retorno, com 3 retornando. Esses 3 precisam voltar imediatamente, mas voltar de uma forma certa. E aqui nós pontuávamos que precisa montar um triângulo defensivo, principalmente na base da defesa. Eu colocava que se o pivô recebesse a bola de cara lá, o goleiro era o homem que era responsável para a individualização, então não é tão simples assim. A pergunta que eu faço para vocês, vocês acham que 4 contra 1 saía gol fácil? 4 contra 1 mais o goleiro, 4 contra 2, claro, né? Você acha que saía gol fácil? Se filmasse o treino, esse era um dos erros que eu cometia, que não filmava os treinos, para depois mostrar para os atletas tanto os seus posicionamentos, tanto como eles se deslocavam para o ataque, eles tinham uma percepção grande que não saía tanto gol. Às vezes eu fazia 10, 15 repetições dessa de 4 contra 2 e não saía gol. Então eu tive a ideia de montar um livro, claro que essa é uma ideia comum, muitos já fizeram, até melhor do que eu, mas com atividades que realmente acontecem na realidade. Ao término desse lance, mais uma bola era lançada para gerar mais uma transição para outra equipe. Então, assim, essa metodologia de você utilizar o trabalho integrado, a meu ver, é muito interessante. Mas eu não estou negando a parte analítica, não estou negando o jogo reduzido, não estou negando nada. Eu acho que tudo é importante, desde que nós tenhamos uma ideia e que nós consigamos filtrar aquilo que realmente é eficaz para a nossa realidade. Esse daqui é um dos exemplos que eu trouxe do meu livro. Depois a gente vai ver mais alguns aí. Esse vídeo aqui, se eu rodar agora, ele vai travar. Então eu não vou rodar, eu só vou ilustrar para vocês aqui. Que é um menino que está fazendo malabares com a bola, né? Malabares com a bola. E esse menino, evidentemente, tem uma habilidade motora descomunal com a bola. Absurda. E ele vai aqui fazer malabares, colocar a bola na nuca, ombro, fazer um monte de coisa e estão filmando aqui. Né? Vou colocar só, eu sei que vai travar para alguns, ó. Mas só para ilustrar isso aqui, ó. Para quem está conseguindo ver aí, ó, é um absurdo o que esse menino faz. Tá travando muito?
Professor, acho que nessa plataforma não vai rolar os vídeos, não. Viu? Beleza, obrigado pelo feedback. Então tá, então esse menino tá aqui, ele faz um malabares e tal, e a minha ideia, e a minha crítica aqui, a minha pergunta para todos vocês é o seguinte: será que se eu incluir esse menino num aspecto tático, coletivo, esse menino vai estar preparado para conseguir resolver os problemas situacionais? Será que se eu utilizar demais o método analítico para desenvolver essas capacidades técnicas associadas à aprendizagem motora, esse menino vai estar preparado para resolver o problema do jogo? Claro que não, porque a gente sabe que são inúmeras variáveis, certo? Então, às vezes é melhor eu utilizar todos os métodos, às vezes é melhor eu utilizar um método que atenda todas essas situações, e quando eu precisar corrigir algumas situações, e como o Gustavo está colocando aqui, ó, vai depender das vivências, é isso mesmo, vai depender das vivências dele. Mas, às vezes, nós encontramos atletas, por exemplo, que tenham um desenvolvimento motor absurdo, mas que não conseguem resolver os problemas do caos do jogo, digamos assim. Que muitas vezes nem é tão caos assim, né? Às vezes nós podemos induzir os adversários aos erros. O que a gente não sabe é o seguinte: eu não sei o que o adversário vai fazer, eu não controlo as ações deles, mas eu posso induzir ele ao erro. Né? Eu controlo as minhas ações, não a dele, né? Deixa eu só passar aqui para frente. A especificidade... Esse outro vídeo aqui, que a grande maioria já assistiu, se alguém quiser falar alguma coisa aí, pode falar. Não, a especificidade, né, professor? Uma coisa é você ter habilidade com a bola, outra coisa é você resolver problemas em grupo, né? Perfeito, perfeito. Era só isso que eu queria ilustrar. Aí nós temos aqui, por exemplo, esse vídeo, eu já vou finalizar para a gente ir para o almoço, tá, gente? Só vou terminar esse slide aqui. Aí nós temos esse exemplo aqui, lembra quando o Falcão gravou aquele vídeo lá no Manchester? Lá com os meninos do Sub-20, aí foi tipo uma brincadeira, um desafio. Eles faziam malabares lá e chutavam no gol, depois o Falcão vinha e fazia outro. Coloca no chat daí para mim, Anderson, esse vídeo aqui, aquele do Falcão do Manchester lá. Eu sei que grande parte já assistiu isso daqui, mas eu trouxe para ilustrar. Aí eu coloco a figura do Falcão, que foi aí um grande atleta, que é uma referência para nós, obviamente. Eu acho que o maior ídolo que nós temos, junto com outros também, claro, né? Eu só trouxe o Falcão porque ele tem um poder de mídia muito forte. Não é só ele, nós temos o Vinícius, o Lenis, nós temos inúmeros jogadores aqui, que eu vou ficar o dia inteiro falando. Só trouxe ele para ilustrar, que é um grande nome, obviamente, e que nós dependemos muito dele também. Nós temos que ser muito agradecidos, porque esse cara, queira ou não queira, divulgou o futsal de uma forma absurda dentro do nosso país, para as crianças, para a mídia, independente se você gosta dele ou não, ele foi um cara importante. E aqui ele faz os malabares, e a gente sabe que o Falcão, ele é bom individualmente e foi um mago coletivamente, né? Então, é isso que nós temos que pensar. Manuel Tobias, entre outros, gente, pelo amor de Deus. Não esqueço o nome nenhum. Eu vi o Manuel Tobias jogar muito, sempre fui muito fã do Manuel Tobias, entre outros jogadores. Mas fica aqui essa ilustração. Então, os métodos, as vivências agregadas, integradas, associadas ao desenvolvimento motor e parte física das capacidades, é muito importante. Tranquilo, galera? O Anderson está aqui me pedindo para a gente fazer uma pausa para o almoço. Anderson, que hora que nós voltamos? Só um pouquinho, eu estava pegando o vídeo lá. Você vai finalizar já, Márcio? É 11h30 para finalizar, né? Sim. Mas tudo bem, tá tranquilo aí? Já deu horário. Então tá. Você quer interromper a tela? Por favor? Opa, vamos lá. Ah, beleza. Beleza. Pessoal, então nós finalizamos a primeira parte da manhã. Vou colocar o vídeo lá também. Professora Josiane, quer falar alguma coisa, algum assunto com relação aos assuntos? Só, então eu vou aproveitar 10 minutinhos, daí eu não atrapalho a aula à tarde, mas eu vou estar aqui também. O seguinte, então assim, as aulas elas vão fluir dessa forma, a gente vai ver se os professores mandam os vídeos então posteriormente, para a gente conseguir fazer uma edição, subir no YouTube, alguma coisa assim, para os próximos. Talvez em setembro a gente vai já mudar, não vai estar mais com o Zoom.
E sobre a dinâmica da pós, para vocês ficarem bem atentos, tá? Então, assim, precisa ter 75% de presença, essa é uma legislação do MEC, e a média sempre, o mínimo é 7. Não tem monografia, isso fica à escolha de cada instituição, e no nosso caso a gente não resolveu não ter. E como vocês são, né, profissionais e algumas vezes têm jogos ou estão trabalhando também nos sábados, para que vocês não percam a atividade que o professor vai ministrar com nota. Então, sempre ao final da disciplina, nós vamos deixar uma semana a mais para vocês fazerem as atividades, para que vocês não tenham que ir para a recuperação. Porque, no caso, quando vocês vão para a recuperação, isso tem um custo, ok? Então, por favor, fiquem atentos a isso, tá? Então, assim, acabou a pedagogia ela vai finalizar, por exemplo, apenas, deixa eu pegar aqui o calendário, rapidinho. Ela ainda tem mais 2 sábados. Então, ela está finalizando exatamente em 19/9. Então, vocês vão ter mais uma semana para vocês ficarem com as atividades, certo? Aí o professor vai me mandar as notas e etc. E a partir dessa semana, para quem não conseguiu, aí a gente coloca a recuperação. De resto, a gente vai estar sempre trabalhando assim. O calendário já foi colocado para vocês. Por favor, acompanhem esse calendário. A partir, no mais tardar, por causa das gravações e tal, na segunda-feira a gente vai disponibilizar toda a aula do professor com esses links e etc., porque nós estamos gravando lá no ambiente virtual para vocês. Então, se alguém quiser alguma coisa lá, quiser reassistir a aula do professor Márcio, sempre na segunda-feira, ok? Então, assim, o que vai acontecer? Estão perguntando aqui, existem disciplinas com mais de um professor? Sim, mas eles se conversam. Então, esses professores, eles vão fazer uma atividade só. Ou, se eles quiserem fazer 2, isso é a critério dos professores, tá bom? Então, isso aí é cada grupo de professores. Vocês vão ter disciplinas que vão ter 4 professores. Isso é a dinâmica da pós do futsal. Ela se tornou uma pós bacana porque o professor Anderson quis trazer os melhores, né, que vocês são muito bons nisso, mas agregar várias pessoas numa mesma disciplina para que vocês pudessem ter o melhor de cada um e um pouquinho de cada um. Então, a gente achou essa dinâmica muito melhor, ok? Então, assim, a lista de presença é o professor Márcio. Eu não sou muito, eu como coordenadora, eu não me preocupo muito com isso. Eu falo que quando você vai para uma especialização, é muito mais o teu interesse do que o meu, tá? Então, não sou ligada nisso daí, não. Quem vai me passar sempre é o professor. E sempre o material também vai ficar à disposição lá no ambiente para vocês, ok? Então, todo o material que além das aulas gravadas, se os professores mandarem algum material, a gente vai deixar sempre à disposição. Ok? Alguma pergunta? Pessoal, então é isso. Bom almoço. Eu tenho uma pergunta rapidinho. Pode fazer. É que sobre a presença. Depois que se puder fazer a aula ao vivo, online, assistir depois e conta como presença ou não? Não conta como presença. O que vai acontecer é a atividade. Se o professor der falta para você e você for assistir posteriormente, isso daí vai dar a falta para você, ok? Então, assim, o mais importante eu acredito que os professores, todos de vocês,
são profissionais como vocês e entendem que vocês estão, às vezes, em jogos e etc., e também não vão se preocupar muito com isso. Mas, que nem hoje a gente está com aí 108, 110, tá? Então, eu acho que isso aí é mais uma questão de vocês. Eu gostaria mais que vocês se preocupassem em estar nas aulas para aproveitar o máximo possível esses profissionais excelentes que vieram. Tá? A minha preocupação mais são com as atividades, porque isso o MEC exige que a gente tenha uma nota, ok? Então, sempre, a volta, então é sempre nesse horário que a gente começa, e às 14 horas o professor Márcio, ele vai estar iniciando a aula, porque como eu percebi, há uma interação muito grande, e aí às vezes o professor tem que estar correndo um pouquinho com os slides, para ele conseguir passar tudo o que ele quer. Então, assim, perfeito tudo isso, então só para a gente começar sempre no horário marcado, ok? 14 horas então, Josiane. Mais alguma coisa? O Deni, pode perguntar, Deni. Viu, professor, é o seguinte, no meu caso aqui, eu moro no interior do Pará. Para você ter uma ideia, eu estou 2.000 quilômetros da capital. Aqui nós estamos na área indígena. Tem dia que a internet funciona, tem dia que não funciona. Por isso que eu pedi para o Anderson se ele está disponibilizando. Nesse caso também, por exemplo, esses dias ficou uma semana sem energia aqui. Né? Então, aí, é isso que eu queria saber. Se eu assistir depois pelo YouTube ou pela plataforma, vai contar como falta igual. Não, Deni, no seu caso, o professor já vai entender a sua situação, entendeu? Fica tranquilo que todos aqui a gente tem consciência, a sua situação de internet e tudo mais. Eu acho que, bom, eu não gosto de reprovar ninguém por falta e eu espero que isso não aconteça. Então, eu entendo perfeitamente a sua situação, como outros casos, tá bom? Não se preocupe com isso. E outra coisa, Deni, você pode me falar, tá? Ó, Jô, estamos aqui uma semana sem luz, 2 semanas, você pode me passar, sem problema nenhum, eu faço uma observação e eu coloco lá presença. Não precisa se preocupar com isso, ok? Qualquer um que tiver algum problema relacionado à internet ou, infelizmente, tomara Deus que não aconteça como aconteceu com Santa Catarina recentemente, vocês avisam a gente. Então, assim, não há nada que é uma regra. Eu só quero que vocês possam aproveitar o máximo possível. Tá? Ok. Fica tranquilo. Obrigado. Gente, se não tiverem um bom almoço para vocês, e às 14 horas a gente volta. Prof, tem uma pergunta no chat. Qual? Para quem trabalha no final de semana, Anderson? Não. As atividades serão disponibilizadas pela plataforma da Unimestre ou será enviada por e-mail? Depende de cada professor, Anderson. Esse também é um caso. Se o professor encaminhar para mim, às vezes o Márcio, ele está aí falando, e ele vai dar uma nota com referência à participação de todos. Cada professor vai escolher. Então, assim, não tem essa regra, é uma escolha. Quando tiver, pelo LMS, a gente vai avisar, entendeu? Isso é uma escolha do professor, mas sempre os alunos vão estar avisados. Então, fique bem tranquilo. Cada professor vai escolher e a gente vai avisar. Em outubro tem início o campeonato italiano. Então, é só vocês me avisarem ou avisarem o professor Anderson, a gente faz uma observação e passa isso para o professor. Fiquem tranquilos. Quem trabalha no final de semana, então é a mesma coisa. Josiane ou professor Anderson, eu vou ter jogo dia 21, 22, 23, 24, 25. Avisa a gente anota isso no nome do aluno. Fica tranquilo. Tá bom? Alguma pergunta a mais, Anderson, ali no chat? Eu não vi mais. Professora, deixa eu só perguntar, qual plataforma que vai ficar disponibilizado o material? Porque eu me inscrevi ontem, né, e eu não estou muito por dentro ainda, até enchi o
o Anderson de pergunta aí, mas ainda não sanem minhas dúvidas. É assim, ó, você recebeu um tutorial, tá? Então, quando você recebeu o calendário e o tutorial, então é só você entrar no site da FATEB, Campus Virtual, você vai entrar numa plataforma chamada LMS, ok? Então, a partir de segunda-feira, todo mundo vai estar lá, vocês vão poder ver todo esse material do professor. E vai ser nesse mesmo ambiente que a gente vai colocando as disciplinas. Hoje não aparece nada porque a gente estava esperando esse primeiro vídeo que a gente vai colocar lá. É bem simples mesmo. Se tiver alguma dúvida, fala, Jô, não consegui, você vai ver, tem um tutorial bem bonitinho. Mas é só entrar, lembrando que a senha de vocês é o número do contrato, ok? Tá? E depois aí você tem lá o CPF de vocês, tá? Então, número de contrato, login e a senha e o CPF. Mas a plataforma é muito simples, muito simples. Fiquem tranquilos. Tem mais gente que está nessa situação, né, professor Rodrigo? Então, quem entrou ontem, né? Ontem era 8 horas da noite, a gente estava fazendo matrícula ainda. Gente, a gente está à disposição, tá? Professora Jô, o meu WhatsApp também. Fiquem tranquilos. O que vocês precisarem, manda aí para a gente atender vocês, tá bom? Fica tranquilo. Quero te agradecer, Anderson, pela atenção aí, viu? Desculpa pelas perguntas aí. Tamo junto. Obrigado. Não, gente, professora, fica tranquilo. acho que é só. É, só isso, tá bom? 14 horas, e daí, a hora que o professor quiser, a gente faz a divisão dos grupos, tá bom? A gente vai deixar também você, Anderson, como co, tá? Isso, eu vou tentar ficar como co aqui para tentar, às vezes alguém esquece o microfone aberto. Gente, sem problema, isso aí faz parte, a gente vai acertando esses pormenores aí, mas acho que o fato essencial é o aprendizado e agradecer ao professor Márcio pela brilhante abertura e primeira parte da pós aí. Obrigada, professor. Eu estou aprendendo com todo mundo aqui. Então tá, às 14 horas, então, retornamos? Isso. Não Tchau. esquece que é outro link. Já eu vou mandar lá no grupo. Não é a mesma sala da manhã. Pessoal, por favor, é sempre links separados. Um abraço. Beleza, galera? Até depois. Fiquem com Deus. Valeu, galera. Valeu, até daqui a pouco. Valeu. Abração aí a todos. Daqui a pouco, grande abraço. Valeu, Um abraço a todos aí. Até mais tarde. Valeu. Daqui a pouco. Valeu, rapaziada. Até depois. Um abraço, pessoal. Mas... Fiquem com Deus até a segunda parte. Um forte abraço.